Rubro-negros pelo mundo, quem fala aqui é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso técnico Rogério Ceni. Mitos e verdades a respeito do seu trabalho e do seu futuro no Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Antes de entrar no assunto, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe para os amigos, faça comentários. É sempre muito bom ter interação com vocês. E não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba notificações a respeito dos nossos vídeos. Temos vídeos diários falando sobre o nosso Mengão. E aí, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre Rogério Ceni no Mengão. Estamos aí na ansiedade da véspera do jogo contra o Internacional, que pode nos levar à liderança ou pode fazer com que o Inter seja campeão antecipadamente ou podem postergar ainda para a rodada final, né, a decisão contra o São Paulo. Né? E aí, vamos falar um pouco da cadeira de técnico do Flamengo e um pouco do Rogério Ceni também. O que aconteceu com o Flamengo? Né? Aquele Flamengo maravilhoso de Jorge Jesus, ele, de certa forma, ele foi travado com a ida do Jorge Jesus para o Benfica. Né? Eu já falei um pouco aqui no vídeo anterior, os motivos que talvez tenham levado o Jorge Jesus a tomar essa decisão, a rescindir o contrato com apenas um mês de cumprimento do mesmo. Né? E o que eu vejo, como é que eu vejo que foi esse processo aí de substituição do nosso mister, né? O problema foi o seguinte: o Flamengo, nessa saída, que primeiro, assim, algumas coisas são importantes a serem ditas, né, em relação à saída do mister. A diretoria do Flamengo errou lá atrás. Primeiro erro da diretoria do Flamengo: demitiu ou tirou do convívio a comissão técnica permanente. Eu acho que nenhum clube pode se eximir da responsabilidade de ter uma comissão técnica permanente. Eu fiz, inclusive, um texto no LinkedIn que viralizou na época, falando muito mal da diretoria do Flamengo em relação ao atendimento das exigências do Jorge Jesus para vir para o Flamengo. Né? E dizendo e prevendo que uma substituição dele poderia ser muito problemática. Por quê? Porque não tinha ninguém ali fora da equipe dele que poderia guardar esse histórico para uma continuidade do trabalho que ele saísse. Dito e feito, foi o que aconteceu. Né? O Jorge Jesus saiu, os 7 membros da comissão técnica eram dele, ele não aceitava ninguém fora da comissão técnica. O que aconteceu? Ele saiu, o trabalho foi todo com ele. Né? Um outro erro foi, e eu acho que foi um pouco de mesquinharia da diretoria, existia um novo contrato, né, conversado antes da pandemia, onde haveria um aumento para o Jorge Jesus e haveria uma multa rescisória maior. O que acontece? Com a pandemia, óbvio que os clubes ou todas as pessoas do mundo tiveram perdas financeiras, de certa forma. E aí o clube propôs uma renovação para o Jorge Jesus nas mesmas condições anteriores. O que acontece? Multa de desligamento baixíssima, o Benfica foi lá, depositou 1 milhão e levou o mister para o Benfica. Então, nessa caminhada, antes da saída do Jorge Jesus, já tem 2 erros. Pensando na sua substituição, né, eu acho que, em função da guerra política entre as alas dentro da diretoria, a ala do BAP, que fica na Gávea, e a ala do Marcos Braz, que fica no Ninho do Urubu, o Marcos Braz pegou um avião para se contratar um novo técnico e fez a tal famosa seleção, trouxe alguns nomes para a mesa, para que um técnico estrangeiro desse continuidade no trabalho do Jorge Jesus, como a prerrogativa de ser estrangeiro fosse uma garantia de qualidade. Eu até acho que os técnicos do Brasil hoje, e isso se prova pelos resultados, eles estão muito atrasados a nível tático e a nível de treinamento. Né? Por isso que os estrangeiros vêm aqui e conseguem tão bons resultados. Mas, enfim, naquele momento, o ideal era se ter uma continuidade do trabalho. Né? E aí,
não sei se foi pensado ou não, poderia ter sido feita uma proposta aí para o João de Deus, o auxiliar do Jorge Jesus, para que se possa dar uma continuidade. Mas não, eu acho que se pensou mais no marketing, na pompa de ter um treinador estrangeiro, do que se dar uma continuidade efetiva no trabalho. O que foi feito? Né? Enfim, em função da pandemia no Brasil, em função da desvalorização cambial, né? Enfim, foram conversados aí com várias possibilidades de técnico e acabou vindo o Domenico Torrente. Né? E essa decisão, eu acredito que seja a pior de todas que foi tomada em relação à queda do time, né? O mesmo time, quase os mesmos jogadores, e uma queda de rendimento brutal. Né? E aí, o que fez o Domenico Torrente? Né? Era auxiliar do Guardiola, uma super grife. Né? E aí, eu acho ele um péssimo treinador, uma pessoa que talvez teve uma dificuldade muito grande de entender para onde ele estava vindo. Né? Então, me parece que, nas informações que ele recebeu, o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Legal, muito bom. Perguntaram uma vez, você viu os jogos do Flamengo no passado? Não, eu vi a final da Libertadores, a final do Mundial e mais um ou outro jogo. O que aconteceu? Ele veio aqui, ele veio com a informação pequena e não se interessou também em pesquisar com mais profundidade. E, igualmente, ele veio com um olhar de superioridade. Ele, não, eu sou o auxiliar do Guardiola, então a metodologia do Guardiola tem que ser implementada aqui. E por mais que tenham dito que o trabalho dele, a transição ia ser feita aos poucos, o que ele fez? Ele já no segundo jogo, ele quis mudar tudo e botar na cara dele. Né? Então, assim, ele pegou uma filosofia e um estilo de jogo que estava dando certo, que não só foi campeão desses 2 torneios, mas encantou o Brasil e a América do Sul. E aí ele se achou maior e quis botar, de qualquer maneira, o estilo dele. O que aconteceu? Eu não digo nem que não daria certo o estilo dele, mas ele simplesmente, por capricho, ele voltou atrás tudo que tinha sido feito com sucesso. Ou senão, ele destruiu o Flamengo. Foi isso que ele conseguiu fazer. Né? O Flamengo não fazia nem bem o que fazia no passado e não fazia bem o que fazia no futuro. Quer dizer, o treinador ele tem que, acima de tudo, ser um leitor do elenco que ele tem e da história que foi constituída. O que ele quis fazer? Ele desprezou as peças que ele tinha no elenco, ele desprezou a história que tinha sido construída e quis botar lá o método Guardiola a trancos e barrancos. Enfim, talvez hoje a gente esteja nervoso aqui na antepenúltima rodada do campeonato, porque esse senhor e essa decisão, ela destruiu o ano do Flamengo. Essa que é a verdade. Aí você pode falar assim, Cícero, mas o Rogério Ceni entrou depois, e aí o Rogério Ceni também eliminou o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, e colocou o Flamengo numa situação ruim no campeonato. O Rogério Ceni, na verdade, ele assumiu dias antes dos jogos contra o São Paulo e contra o Racing na Libertadores. O que ele tentou fazer, na verdade, era tentar apagar aí o HD dos jogadores e tentar jogar de uma forma antiga. É óbvio que isso não consegue ser feito da noite para o dia de novo. Assim, o estrago que o Domenech fez foi um estrago muito grande, de certa forma. Né? Enfim, né? Faltou a ele visão e ser um treinador que entenda e se adapte, a partir daí faça as mudanças. E eu acho que na continuidade do trabalho do Rogério Ceni, né, mesmo com os maus resultados, ele conseguiu, de certa forma, resgatar um pouco a forma de jogar de 2019, da forma do Mister Jesus, e, simultaneamente, conseguiu dar o seu toque especial também, fazendo as alterações, colocando o Arão na zaga, que eu acho que é uma mudança sensacional. Eu acho que o Arão pode chegar à seleção brasileira jogando de zagueiro, né? Recuando o Diego, deixando o Diego para compor o meio campo. Então, assim, eu acho que o trabalho do Rogério Ceni
Se a gente tirar e colocar dentro de um quadrante apenas o trabalho em si, eu acho que ele é um trabalho muito bom. Né? As pessoas às vezes ficam, não, porque o Rogério Ceni ele é identificado com São Paulo, ele não tem a cara do Flamengo. O que é a cara do Flamengo? Né? Assim, que bobagem é essa? Né? O cara ele está fazendo um bom trabalho, né? Enfim, existe aí uma insegurança provocada pela própria diretoria. Quando o Marcos Braz dá uma entrevista e diz: eu não garanto que o Rogério Ceni vai ficar, quem pode se garantir no emprego? Né? Eu acho, de fato, assim, em termos de liderança, mostra mais uma vez o amadorismo dessa diretoria do Flamengo. Né? E ele, passo a passo, tem feito o time evoluir, né? A equipe dele fez o time evoluir, inclusive fisicamente. Né? E estamos aí na disputa, dependendo de 2 vitórias para um título que estava totalmente perdido. Né? Então, eu acho que o pessoal fala, vai sair o Rogério, vai ficar o Rogério. Eu só trocaria o Rogério numa condição. Só tiraria o Rogério numa condição. Né? Se houvesse realmente a possibilidade da volta do Jorge Jesus. Né? Mas, para qualquer outro nome, eu acredito que a manutenção do Rogério Ceni, ganhando ou não o brasileiro, pode ser fundamental. Né? Existem algumas coisas que as pessoas ouvem e repetem de uma forma totalmente modelo caixa de ressonância. Né? Eu ouvi e eu vou repetir. Então, uma coisa que dizem é assim, esse time de 2019 do Jorge Jesus nunca mais vai acontecer. Né? Os resultados nunca mais vai se jogar daquela forma. Quem disse isso? Quem disse isso? Se você olhar a história do próprio Flamengo, você vai ver, por exemplo, que quem começou o famoso time de 81 foi Cláudio Coutinho, né? Que ganhou os títulos, o tricampeonato 78, 79, 79 do Carioca, que ganhou o Brasileiro de 80. Né? Mas aí, o que pouca gente fala é que o time saiu o Cláudio Coutinho, né? Enfim, o Carpegiani, que era um ex-jogador, há pouco tempo efetivado como auxiliar, ele assumiu o time, o time foi campeão do mundo em 81, campeão brasileiro em 82, o Carpegiani sai em 83, entra o Carlos Alberto Torres, ele foi campeão brasileiro de 83. Então, assim, não existe isso porque o cara não dá continuidade no trabalho. Eu estou falando do Flamengo, mas aí você vê o Corinthians de Tite para Carrilli, que deu continuidade no trabalho. Existem vários outros exemplos de treinadores que são mais inteligentes do que vaidosos, que em vez de querer colocar a sua própria marca, que olha como o time está jogando e dá continuidade ao que foi feito. Então, assim, esse negócio, não, porque agora tem que ser um técnico, tem que ser o Guardiola, tem que ser o Klopp, não tem que ser ninguém, pessoal. O Flamengo já tem uma forma de jogar e precisa de uma pessoa suficientemente inteligente que não caia na vaidade de querer colocar ali a sua forma de jogar e que dê continuidade. Né? O nosso grande time da história, ele não é um time de um técnico, ele é um time de uma concepção de jogo. Inclusive, para quem duvida do que eu estou falando, eu aconselho aí no canal Zico 10, né, tem um vídeo do Zico explicando o esquema tático do Flamengo, desse Flamengo vencedor, multivencedor na década de 80. E você vai ver que a mudança dos técnicos mudaram muito pouco a forma do time jogar, trocavam-se algumas peças, enfim, um jogador ficava mais na recomposição, o outro ficava mais na recomposição, mas a forma de jogar foi a forma lá do Cláudio Coutinho, né? Mesmo com Carpegiani, mesmo com Carlos Alberto Torres, enfim, não importa. Né? O importa é o estilo do Flamengo jogar. Né? Então, assim, o Rogério, ele agora está conseguindo acertar esse estilo. Aí você, independente do resultado, né, o Rogério perde, demite ele, vai trazer aí um técnico qualquer com um estilo totalmente diferente e estraga o que é mais importante do que um título somente. É o legado que esse time do Flamengo pode deixar. Esse time do Flamengo, ele tem uma vantagem mercadológica, porque os times estrangeiros não estão ávidos por comprar jogadores brasileiros que não sejam
das categorias de base, né? Então, assim, ele não é um time que vai se desmontar rapidamente, e o Flamengo pode repetir em 19, 20, 21 e 22, quem sabe, o mesmo legado que o time da década de 80. Então, a minha opinião em relação a isso é: o Rogério é São Paulo, o Rogério é profissional. Ele vai lá para São Paulo, se a gente tiver a chance do título, vai lá para ganhar do São Paulo e ser campeão brasileiro. Ele está preocupado com ele, né? E acho que a gente tem que ter uma visão mais aprofundada em relação ao nosso time, para até saber para o que a gente vai torcer. Não importa o técnico, o importante é que o Flamengo continue sendo campeão. Você concorda comigo? Comente aqui nos comentários, por favor, qual é a sua ideia em relação ao futuro do Mengão, né? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, divida com os amigos, né? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ouvir os nossos vídeos diários, tá? Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.